Avaliação do BYD Yuan Pro, o SUV 100% elétrico de entrada da BYD, que eu mostro para você no canal Auto Agora com BR. Oi! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. E já vou convidar você que está conhecendo o canal pela primeira vez, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. E você que já conhece o canal, não esquece de dar o like e também aproveita, tanto você que conhece como você que não conhece, está chegando agora, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de automóvel. Vamos lá conhecer o BYD 100% elétrico, o SUV de entrada, o Yuan Pro da BYD? Vamos nessa! Nesta avaliação do Yuan Pro, o SUV de entrada da BYD 100% elétrico, eu mostro para você quais são os detalhes do desenho da dianteira. E aí no desenho da dianteira você começa a observar a partir do teto, né? Lembrando que o BYD Yuan Pro, ele tem um design que foi inspirado em linhas geométricas e também pedras preciosas. Aí tem o vidro, que é bem inclinado. Depois então você tem vincos bem ali na parte do capô, que eles ficam mais acentuados na parte do lado. Sistema de iluminação, farol em LED. E aí você percebe essa assinatura em LED que tem embaixo, que ela se junta com esse friso que tem onde seria, no caso, nos carros com motor a combustão, onde seria a grade. O carro com motor elétrico não tem essa necessidade de ter essa grade frontal, e bem ali no centro você tem a inscrição BYD. Aí o para-choque, ele é feito com uma peça só, com as molduras laterais, onde você tem ali as entradas de ar. E na parte inferior do para-choque, um desenho interessante que lembra bem quando você observa na traseira do Fórmula 1, que ele tem aquele sistema aerodinâmico. Esse desenho aqui da parte inferior do para-choque do BYD Yuan lembra bem esse desenho do Fórmula 1, com esses frisos na mesma cor da carroceria. Então são esses os detalhes do desenho frontal do BYD Yuan Pro, que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. E aí você já pode aproveitar também, dá seu like para a gente, se não está inscrito ainda, se inscreve no canal e aciona o sininho. E agora eu mostro para você os detalhes do desenho lateral do BYD Yuan Pro 2025, que eu estou avaliando no canal Auto Agora com BR. E aí, observando a partir ali da parte do paralama, você percebe que uma pequena parte do farol invade ali o paralama, onde você tem um vinco bem discreto, que ele está saindo do farol, indo em direção da porta e morre ali na direção do retrovisor. Depois então as caixas das rodas tem molduras, até tem um detalhezinho ali na moldura, na mesma cor da carroceria também para chamar bastante atenção. Já as rodas são de liga leve, 17 polegadas, e os pneus 215/60 R17. Inclusive o desenho da roda é um desenho aí exclusivo dessa versão do Yuan Pro. Aí vamos subir um pouquinho, observar a partir do teto. Você tem um teto bem reto. Na área envidraçada, é uma área envidraçada grande. Aí você tem na coluna das portas os apliques. Esses apliques, eles são plásticos, no caso não é adesivo. Depois então o retrovisor tem a capa na mesma cor da carroceria e a base dele na cor preta. Aí vindo para a parte da porta, você percebe que ele tem um vinco que atravessa então toda a parte lateral da porta, né? A parte da porta na área das maçanetas, e morre na maçaneta traseira. Por falar em maçaneta, na mesma cor da carroceria. Aí depois no começo aqui da porta, um aplique
com a inscrição BYD Design. Na parte de baixo das portas, você também aí tem um vinco, e depois então na parte inferior você tem o friso que liga as molduras das caixas de rodas, também com detalhes na mesma cor da carroceria para reforçar o visual esportivo. E aí aproveito também mostrando a lateral do BYD e-One Pro e te falo quais são as dimensões dele. Comprimento de 4,31 metros, com uma distância entre os eixos que é exatamente que determina o espaço interno para você que senta lá dentro do carro, 2,62 metros, largura de 1,83 metros e também altura de 1,67 metros. Já a distância do solo é de 170 milímetros. Avaliação do e-One Pro 2025 que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR, o SUV 100% elétrico de entrada da BYD. E vamos então aos detalhes do desenho da traseira. E aí no desenho da traseira vale ressaltar, né, que eles se inspiraram no design do carro em linhas geométricas e também pedras preciosas. Começando a observar lá a partir do teto, ele tem a antena estilo barbatana de tubarão. Aí esse aerofólio, você vê que ele é todo estilizado. Normalmente o aerofólio é reto, né? Ali não, ali você tem ali aquelas partes arredondadas e depois então a parte reta. E no aerofólio é onde está posicionado também o brake light. O vidro com as pontas arredondadas, bem no centro você tem o limpador de para-brisa. E aí, aquele detalhe que chama atenção em todos os modelos da BYD, exatamente o sistema de iluminação, né, que tem aí esse desenho todo próprio, né? E você percebe que as lanternas, elas são bipartidas. Quando você levanta a tampa do porta-malas, as lanternas elas levantam, então você fica com duas pontas ali que estão nos paralamas traseiros, né? Mas o sistema de iluminação em si, ele é totalmente iluminado com esse desenho estilizado nas extremidades. E logo abaixo você percebe ali que tem a inscrição BYD, né? Build Your Dreams. BYD é a sigla de Build Your Dreams. Depois, do lado esquerdo, o símbolo EV, que é para dizer que é um carro 100% elétrico. Aí, BYD e-One Pro, que é exatamente o nome do carro. O para-choque também totalmente estilizado. Você tem o para-choque numa cor escura, onde estão posicionados refletores e a lâmpada de ré. No caso, a lâmpada de ré ela só acende ali do lado direito. E depois temos uma moldura onde está a placa de identificação e o overbump que sai da parte de baixo do para-choque. Então esses são os detalhes do desenho traseiro do BYD e-One Pro. E aqui na traseira do BYD e-One Pro já vou mostrar para você qual é a capacidade do porta-malas, como é que é o porta-malas, e já começo por um detalhe. Existe a indicação de onde você abre o porta-malas que está colocado aqui, tá? Então você apertou aqui o comando elétrico, inclusive aqui também já tem a câmera de ré, está colocado na parte de trás, as luzes de iluminação da placa também em LED. O porta-malas dele tem a capacidade de 265 litros e se você rebater totalmente, 1.210 litros. Detalhe, você tem a opção de rebater 40, 60, 60, 40 ou rebater totalmente para ter mais capacidade de porta-malas no BYD e-One Pro que eu mostro para você nesta avaliação do canal Auto Agora com BR. BYD e-One Pro que eu estou avaliando aqui no canal Auto Agora com BR, especialmente para você. Esse daqui já é o modelo 2025 e agora está na hora da gente falar sobre a motorização. Só que, infelizmente, eu não tenho como mostrar realmente o motor para você. Sabe por quê?
o motor está no eixo, eu precisaria levantar o carro. Mas vamos ver se num próximo vídeo de carro elétrico que eu vou ter oportunidade de fazer, eu consigo levar numa oficina e levantar esse carro para mostrar como é que é o motor do carro elétrico. Nesse momento, então, eu vou dar alguns detalhes aqui no que diz respeito à potência e também dicas de manutenção. O motor elétrico do BYD e o Pro entrega uma potência de 177 cavalos. O torque dele de 29 kgfm, 29 kg. Proporciona uma aceleração de 0 a 100 em 7,9 segundos. Esse motor é abastecido por uma bateria Blade de 45,1 kWh. Essa parte que você vê aí, parece uma caixa que tem os cabos laranja conectados, é o inversor conversor. Ele é o responsável por distribuir a energia pro motor elétrico, tanto da bateria como também do sistema de frenagem, que quando você freia, ele regenera a bateria. Que diz respeito à manutenção, são poucos os detalhes aí, poucas coisas que você precisa se preocupar, como por exemplo o fluido do freio. Ele utiliza um fluido de freio de sistema DOT 4, a especificação dele é DOT 4. O líquido de arrefecimento é um líquido de arrefecimento de etileno glicol que serve para arrefecer bateria e também motor. No que diz respeito aí às pastilhas, discos, ele tem freio a disco nas 4 rodas, desgaste é bem menor do que o de um carro com motor a combustão, exatamente por causa desse sistema de regeneração, que conforme você tira o pé do acelerador, ele já diminui então o esforço do motor elétrico e começa a se regenerar. Então você tem aí um maior tempo para trocar pastilha e disco de carro elétrico de uma maneira geral. E obviamente você durante as revisões aí vão ficar atento a esses detalhes de fluido de freio, sistema de arrefecimento, sistema eletrônico do carro. Mas como você já sabe, mas vale a gente repetir, você não vai ter que se preocupar em trocar óleo de motor, trocar vela, trocar cabo, filtro do óleo, filtro de combustível. O filtro que você tem que se preocupar para trocar aí no caso de um carro elétrico e também do BYD e o Pro é exatamente o filtro do ar-condicionado, o filtro de cabine. Então são esses detalhes que você tem que ficar atento na hora da manutenção do carro elétrico. A avaliação do BYD e o Pro 2025, SUV 100% elétrico de entrada da BYD. Mostro agora para você os detalhes do interior. E aqui no interior do BYD e o Pro, que eu estou avaliando para você no canal Auto Agora com BR, mostrar os detalhes do painel. Painel, todo ele, material soft touch, sensível ao toque. Aí vamos para o painel de instrumentos propriamente dito. 100% digital, com uma tela de 8,8 polegadas. O volante é multifuncional e tem ajuste de altura e profundidade. Aí, bem no centro do painel, você tem o multimídia com tela giratória de 12,8 polegadas. E nessa tela do multimídia, você tem a imagem da câmera de ré que te mostra todos os ângulos do carro quando você está fazendo uma manobra, quando você está com a ré engatada. O ar-condicionado é digital. O console que você tem ali, ele é dividido em duas partes, né? Tem essa parte de cima, onde está posicionado o carregador de celular sem fio, no caso o carregamento por indução. E na parte de baixo você tem as portas USB. Aí vindo ali para a posição onde seria normalmente num carro com motor a combustão a alavanca do câmbio, você tem o comando para liberar o motor elétrico. Sempre é bom a gente lembrar que carro elétrico ele não tem a marcha tradicional como você está acostumado, primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta, sexta, tem câmbio até de 9 marchas, enfim.
Na realidade, o que seria o câmbio, ele é só um sistema para liberar o motor. A partir do momento que você colocou na posição D, o carro ele começa a se movimentar. E quando você coloca na posição R, ele gira o motor para trás, que é exatamente para você dar a marcha ré. E também nesta parte do console tem ali alguns comandos do rádio, do ar-condicionado, né? E outros comandos, o comando, por exemplo, do sistema de freio, que conforme você para o carro, pisou no freio, você pode tirar o freio que ele vai ficar parado, só volta a se movimentar a partir do momento que você acelera, seria o auto hold. Então são esses os detalhes aqui da parte dianteira do interior do BYD Yuan Pro. Vale também a gente ressaltar que os bancos têm o acabamento em couro, uma cor mais clara para dar um visual diferenciado aqui no interior do BYD Yuan Pro. Aqui eu mostro para você como é que é o espaço traseiro do BYD Yuan Pro para quem senta no banco de trás. Estou posicionado exatamente atrás do banco do motorista, que é um banco que normalmente você não pode pedir para ir mais para frente, mais para trás, aquela coisa toda, né? E já mostro para você que tem um excelente espaço para as pernas, tá? Que tem um excelente espaço para as pernas, o banco é ajustado para a minha estatura de 1,78 m. Bom também o espaço de cabeça, tá? Você vê que tem um bom espaço aqui, e também para ombro, no caso, quando a porta ela está fechada. Então estou numa posição bem confortável, posso aguentar aqui várias horas sentado, que não vai ter problema nenhum. E aí, né, aquela situação, quando a gente passa para sentar no meio. Então, essa é uma das vantagens do carro elétrico. Qual é essa principal vantagem do carro elétrico? Ele não tem o túnel central, então você pode perceber aqui que as minhas pernas elas estão posicionadas numa situação legal. O que pode incomodar um pouquinho é esse console aqui, que não vai dar para colocar a perna muito mais para frente, tá? Ele avança um pouquinho aqui para a parte de trás, mas não tem aquele problema de ficar assim, ficar assado, tal. Tem um bom espaço realmente para quem senta aqui no meio. E posso até te falar que se no caso tiver que ficar vários quilômetros sentados aqui numa viagem, por exemplo, não vou ter maiores problemas não. E ainda aqui na parte de trás, vale ressaltar que ele tem duas portas USB no console, que no caso essas portas aqui, uma é USB-C e a outra USB-A. E também um espaço aqui, um porta-objeto, se você quiser colocar, por exemplo, um celular aqui, enquanto ele vai carregando, você tem essa situação. Além disso, você tem não só o porta-revistas nos dois bancos, como também porta-celulares. Olha só, então de repente você pode colocar o celular aqui com o cabo plugado na porta USB-C ou na porta USB-A para ir carregando. Então tem um espaço legal aqui que você pode acomodar o celular ou qualquer outra situação. Agora aqui podemos mudar o nome de porta-revistas para porta-tablet, né? Já que cada vez mais as coisas impressas estão sumindo do mercado, então isso daqui poderia ser também um porta-tablet. Então muito bom, um espaço para quem senta no banco de trás do Yuan Pro 2025, que eu estou avaliando para você no canal Auto Agora com BR, oferece um bom espaço para quem vai sentar aqui atrás sim. E aproveitar e pedir para você, se você não está inscrito ainda no nosso canal, aproveita já, dá seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que tiver novidades. Dirigi o BYD Yuan Pro, o SUV de entrada da BYD, para você sentir como é que é e passar para você as impressões. Já passei logo de cara numa lombada, lembrando que ele tem sistema de suspensão dianteira independente MacPherson e na traseira ele tem aí o sistema de barra de torção. Aqui estou numa situação onde o asfalto não é bom não, tá? O
asfalto aí com bastante imperfeição, aquelas bolhas que formam o asfalto, mas pouco dessa interferência, né, que tem dentro que acontece quando você passa em pista desse tipo, vem aqui para dentro. Agora vou pegar aqui uma rotatória e posso te falar que nessa situação aqui o volante respondeu muito bem, direção elétrica assistida muito bem regulada, não tive que fazer esforço nenhum para fazer aquela manobra. Agora vou entrar à esquerda aqui também numa situação que tem uma curva um pouco mais fechada, também está respondendo muito bem, uma situação bem legal, uma situação bem tranquila. E subida, não tenho necessidade aí de ficar forçando muito o pé, porque o torque dele e a potência de motor realmente são suficientes. Carro elétrico é aquela situação, conforme você dá pé nele, imediatamente ele responde. Então é muito divertido, muito interessante de você dirigir o carro elétrico, exatamente por causa dessa agilidade que ele tem, né? Muito ágil, muito rápido. Toda vez que você dirige um carro elétrico, você tem realmente uma sensação bem diferente, uma situação bem legal. Ele é muito divertido para dirigir. Estou usando o módulo Eco de direção e o sistema máximo de regeneração de bateria, tá? Essa é a melhor condição que você tem para usar ele quando você está dirigindo também na estrada ou quando você está dirigindo na cidade, exatamente para você ter uma autonomia legal aí de bateria, uma autonomia melhor, tá? E aqui, por exemplo, acabei de sair aí de uma descida, vou fazer uma outra curva, onde ele está respondendo de maneira legal, e aí já posso dar um pouco mais de pé aqui e tirar o pé do freio e tirar o pé do acelerador para sentir realmente como é que é esse sistema de regeneração de bateria. E olha só, regenera bastante sim, viu? Aí vou passar por mais uma lombadinha, cutuquei o freio, respondeu prontamente. No caso de você utilizar o SUV e-One Pro 2025 na cidade, você vai ter aí uma sensação de dirigir bem legal, uma situação que ele vai te atender muito bem, atende rápido. Talvez o maior inconveniente que ele proporciona aí seja a capacidade de porta-malas. Por ser um SUV, poderia ter um porta-malas um pouquinho maior. Mas também, em compensação, se tivesse um porta-malas maior, ia tirar um pouco de espaço de quem senta no banco de trás. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Sentir como é que é guiar o BYD e-One Pro 2025 na rodovia, na estrada. E aí é aquela história, né? Na estrada, na rodovia, quando você pega, você tem oportunidade de andar em velocidades aí um pouco mais elevadas, 100, 120, são as duas velocidades aí que são permitidas, as velocidades máximas que são permitidas nas rodovias do Brasil. E aí, meu amigo, com o carro elétrico, você chega nessa velocidade rapidinho, não tem maiores problemas não, tá? O torque dele é imediato, você encostou o pé, pisou um pouquinho mais forte, ele te responde imediatamente, não tem maiores problemas não. No que diz respeito a controle do carro também, ele é muito estável, sistema de direção eletroassistida bem bacana, te dá bastante firmeza aí quando você tem que fazer uma curva mais fechada. Sistema de frenagem também responde de uma maneira bem legal. Acabei de passar aí numa situação de um cara que estava entrando na rodovia num local que não se deve fazer, né? Pedestre é complicado. E precisei cutucar o freio de uma vez aqui, ele respondeu rapidinho, sem maiores problemas. Então, ou seja, você vai fazer uma viagem muito divertida,
vai ter que prestar muito, mas muito atenção no velocímetro se você não quer ser multado, porque ele desenvolve velocidade de maneira bem rápida e constante, sem de perder de maneira nenhuma, ele perde o pique, ele perde o fôlego. Aí é aquela história, para você viajar com carro elétrico, seja lá o que for, o que você precisa fazer é um planejamento antecipado dos pontos que você vai encontrar de carregamento na rodovia, e tendo esses pontos de carregamento, eles estando funcionando e tal, tenho certeza que você vai fazer uma viagem muito, mas muito divertida de carro elétrico, porque na rodovia, na estrada, ele realmente é sensacional. Reações rápidas, e você tem certeza que você vai gostar e vai gostar muito. Não vai ter problema no que diz respeito a desempenho, no que diz respeito à performance do Yuan Pro 2025, que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E agora eu tenho certeza que você está muito curioso para saber qual que é a autonomia da bateria do carro elétrico Yuan Pro, o SUV de entrada da BYD, que eu estou avaliando aqui para você no canal Auto Agora com BR. E aí vale a gente destacar que aqui no Brasil o Inmetro, que valida essas questões de autonomia, não só de carro elétrico, como também de carro com motor a combustão, através do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, ele faz o teste, faz a avaliação de autonomia e, no caso, desconta 30%. O que tem gente que fala, mas por que descontar 30%? É porque o que acontece é o seguinte: bateria de carro elétrico, ela tem problemas, por exemplo, de autonomia de acordo com as condições do tempo, de acordo com as condições meteorológicas. Por exemplo, é igual a bateria do teu celular. Quando você está num dia muito quente, ela descarrega mais rápido. E a mesma coisa acontece com a bateria do carro elétrico. Então, para não ter aí essas distorções, então eles utilizaram esse sistema de diminuir então em 30% aquilo que no caso mostra o teste. Sendo assim, o Yuan Pro ele tem uma autonomia combinada, ou seja, você usando ele tanto na cidade como na estrada, de 250 quilômetros. E aí também vale a gente destacar, quando você vai para a estrada, quando você vai para a rodovia com o carro elétrico, ele gasta mais bateria do que gastaria na cidade. Por quê? Porque na estrada, na rodovia, você vai por longos períodos com uma velocidade mais alta. E se você tiver com o ar-condicionado ligado, vai gastar mais ainda, porque o sistema de bateria, ele também serve para funcionar o ar-condicionado. Então você tem que tomar esses cuidados aí quando você vai utilizar o carro elétrico na estrada, porque de repente aquela autonomia que está te mostrando no painel, ela pode diminuir, tá? E você, se não estiver próximo de um ponto de carregamento, pode passar algum tipo de apuro. Mas aí é aquilo, né? Então a gente tem uma autonomia combinada para o Yuan Pro, segundo o Inmetro, de 250 km. Acontece que ele tem a tomada de carregamento, no caso o ponto de carregamento dele, é um plug do tipo 2, CCS2. Isso proporciona, se você tiver, por exemplo, com a bateria zerada, você não deve deixar zerar a bateria de carro elétrico, mas enfim, se acaso ela estiver zerada, com esse tipo de carregamento, que seria o carregamento rápido, o que é que vai acontecer? Você tem aí, em 20 minutos, uma autonomia de 180 quilômetros. Então tem essa vantagem também dele carregar rápido.
O único problema é você conseguir encontrar um ponto de carregamento rápido, né? Mas encontrou o ponto de carregamento rápido, você vai ter essa autonomia aí de 180 km, deixando carregar durante 20 minutos. Outra coisa, ele também traz o carregador, no caso, o carregador para você utilizar na sua casa, né? Então, carregando na tomada 220 é muito mais lento do que se você usar o carregador público, mas dá para você deixar, por exemplo, na sua casa, né, durante toda a noite aí carregando, e no dia seguinte de manhã você vai ter uma boa quantidade de carga aí para rodar com o BYD Yuan Pro. Bom, você sabe que aqui a gente faz a nossa média. No Auto Agora com BR a gente faz a nossa média. Eu rodando com o Yuan Pro, tanto na cidade como na rodovia, fazendo essa média aí, chegou aqui para mim uma média de 14,1 kWh de consumo para cada 100 km. Ou seja, está numa situação interessante aí que dá para você rodar bem, Falar sobre os itens de série do Yuan Pro 2025, SUV de entrada da BYD, que eu estou avaliando no Auto Agora com BR. Aliás, chegou agora, não esquece de dar seu like pra gente, se inscreva no canal, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Bom, tudo que eu mostrei para você nesse carro até agora é item de série, tá? Tem inclusive você acessando lá o site da BYD, vendo as configurações, tem nada lá de opcional. Vale ressaltar que ele vem com o sistema ADAS de primeira geração, sistema de direção eletroassistida, né? Aí eu fico pensando aqui, tem uma curiosidade, será que é possível fazer carro elétrico com sistema de direção hidráulica? Vou perguntar isso para os engenheiros e depois no próximo vídeo aí eu chego a esse ponto, mas eu acho que não. Enfim, sistema de direção elétrica, freio ABS com EBD, né, que isso é obrigatório hoje em dia nos carros que são vendidos no Brasil, tanto importados como os fabricados por aqui. Você tem aí sistema de regeneração de frenagem, você tem os modos de condução, que você pode dirigir ele aí no módulo Eco, no módulo Sport, no módulo normal, você pode dirigir ele também no módulo Neve. Você tem a opção de regeneração de bateria convencional e alta, no caso Rike, ou seja, os bancos com ajuste elétrico, tanto para motorista como passageiro, tudo isso é item de série no BYD Yuan Pro. Mas para não ter problema nenhum, não ficar nenhuma dúvida, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo, você pode acessar lá na área que está marcada lá, itens de série, que eu vou deixar todos os itens enumerados direitinho para você não ter mais dúvida nenhuma do que ele tem de item de série. E reforço, tudo que eu mostrei para você é item de série, inclusive aquele sistema de câmera 3D, onde quando você engata a marcha ré, aqui na tela do multimídia, ele te mostra não só a traseira, como te mostra as laterais e também a dianteira, no caso o lado, com os sensores, para que você consiga fazer uma manobra de estacionamento aí da maneira mais perfeita possível. Então tudo isso é item de série no BYD Yuan Pro. Com essas e mais outras, já te mostrei como é que é o desenho da carroceria, espaço interno, capacidade de porta-malas, falei como é que é de dirigir o SUV elétrico de entrada da BYD, só tá faltando falar quanto ele custa, qual é o preço do BYD Yuan Pro 2025 SUV de entrada da fabricante chinesa BYD. Pois bem, preço dele R$ 182.800. Repito para você, R$ 182.800, sem nenhum opcional e também com um detalhe:
a BYD oferece 5 anos de revisões grátis para o BYD Yuan Pro. E aí eu vou aproveitar para chamar a atenção para você exatamente do desenho da traseira do BYD Yuan Pro, que ela é toda estilizada, essas lanternas aqui com um visual bem bacana, para encerrar esse vídeo de avaliação do BYD Yuan Pro que eu mostrei para você no canal Auto Agora com BR. Vou aproveitar também e convidar você, se você ainda não conhece, acesse as nossas redes sociais, porque nós estamos no Instagram, é só procurar o autoagora.com.br, @autoagora.com.br no Instagram, no Facebook, autoagora.com.br, o nosso portal atualizado diariamente com as principais notícias do setor automotivo, do mundo do automóvel, inclusive com avaliações, notícias, dicas de manutenção, você encontra no autoagora.com.br. E o nosso canal do YouTube, Auto Agora com BR, disponível para você a qualquer momento. Se você chegou agora, não conhecia, aproveita, dá seu like pra gente, se inscreve no canal, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal. E aproveita também, compartilha os nossos vídeos, divulgue o Auto Agora com BR para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para as pessoas da sua família que você sabe que gostam de automóvel. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até a próxima. Tchau!